Paz de Jesus, irmãos. Eu estou aqui com uma companhia bastante interessante. Tem muitos cachorros soltos na rua. Então você ouvirá os bichinhos latindo. Nada que ninguém saiba o que é, não é? Um irmão falou assim: irmão, como é que você deixa cachorro latir? Você tem que ir para um estúdio. Irmão, eu não sou profissional de rádio e televisão. Eu sou um irmão em Cristo. Eu só quero compartilhar com você um pouco da Bíblia, amém? Mateus capítulo 10, Jesus está compartilhando com seus discípulos, dizendo aos discípulos como agir, como proceder, o que fazer, ensinando a eles o ministério, ensinando a eles como trabalhar na seara do Evangelho. E ele vem falando, ele vem dando orientação, e algumas orientações são tão estranhas, não são adequadas para os nossos dias, né? Quando ele fala para o discípulo não ter uma túnica ou duas túnicas, não se preocupar com nada, e curiosamente que ele fala assim, olha, lá onde você for pregar o evangelho, você que procure pessoas dignas de vos receber. Em outras palavras, a dignidade não estava no fato dos discípulos estarem sendo hospedados na casa de alguém, mas alguém está hospedando os discípulos. E ele disse, olha, se eles forem da paz, a vossa paz fica sobre eles. Tem algumas coisas tão interessantes de nós pensarmos sobre isso. Mas ele vai dizendo coisas, e há um texto muito conhecido nesse capítulo, em que Jesus diz o seguinte: Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, e basta ao escravo ou ao servo ser igual ao seu senhor. Bem, nós conhecemos a interpretação tradicional e eu não combato-a, eu não discordo dela, mas eu quero oferecer a você uma outra reflexão sobre esse texto. Por quê? Porque, num certo sentido, fica difícil de compreender o que está sendo dito. Por exemplo, quando ele diz assim, basta o discípulo ser igual ao mestre, ou seria basta os crentes serem iguais a Jesus. Irmãos, difícil, né, irmão? Difícil, difícil. Eu não conheço ninguém que tenha sido igual a Jesus. Bem, no sentido interpretativo comum, seria isso. Eu não conheço ninguém que tenha feito o que ele fez, como ele fez, e dito coisas como ele disse. Então, como é ser igual a ele? Bem, eu não quero me demorar nisso, mas ser igual a Jesus não é o que exatamente nós pensamos que deva ser. Ser igual a Jesus deve ter uma outra realidade. Então vamos pensar nisso. Ele diz também assim: basta ao servo, ao escravo ser igual ao Senhor. Basta. Ora, Senhor Jesus. Para o escravo ser igual ao Senhor, primeiro ele tem que ser liberto. Segundo, ele tem que ser rico. Terceiro, ele tem que ter escravos. Não faz sentido. Senhor Deus, ninguém nesta vida consegue sair da condição de escravo e se tornar senhor de escravos. Primeiro porque ele ficaria bastante desconfortável, porque ele viveu a escravidão, então ele sabe o que é. Bem, você poderia dizer, mas ele poderia ter sido escravo de um senhor misericordioso e bom. Tudo bem, concordo, aceito a argumentação, é verdade. Mas você há de convir que é difícil, não é? Esperar ou, ou receber esta instrução como sendo uma instrução para todo crente. Então, basta todo crente ser igual a Jesus. Bem, se assim fosse, ficaria difícil entendermos os ministérios e teríamos muitas argumentações confrontando esta
esta proposta. Então, irmão, eu particularmente me sinto um tanto desconfortável com isso. Então, eu queria propor ao irmão um outro ângulo disso daí. Muito bem. Quando nascem gêmeos idênticos, univitelinos, né? De uma só placenta, eles são tão absolutamente iguais, que a própria mãe tem dificuldade, a princípio, de identificá-los. E tem uns que eles crescem, é incrível, mesmo depois de adultos, eles são absolutamente iguais. A mãe percebe, não é? Eu ouvi o depoimento de dois homens casados com duas mulheres gêmeas, e um dizia: olha, eu tenho que tomar muito cuidado porque de vez em quando eu já errei chamando a minha cunhada de meu bem, quando de fato era minha cunhada, de tão parecida que era. Bem, vamos pensar no seguinte: disse Jesus, basta o discípulo ser igual ao seu Senhor. Bem, irmão, me perdoe a ironia. Claro, né, Jesus, que basta. Quem é que vai conseguir ser igual a você? Pronto, é maravilhoso. Então, aonde mais alguém poderia ir, não é? Mas e quem não consegue ser igual a você, Jesus? Como fica isso, não é? Então, eu quero acreditar que eu e mais todos os que estão me assistindo devem se sentir nessa posição daqueles que não tiveram bom êxito em serem iguais a Jesus. Bem, essa é a interpretação inicial. Mas vamos pensar então no seguinte: o ser igual, no que Jesus está se referindo, ao meu ver, é ter a natureza. Vou dar um exemplo. Você vai em uma montadora de utensílios domésticos, de linha branca. Então, aquela fábrica de geladeira tem lá não sei quantas mil geladeiras empacotadas, são todas iguais, são todos do mesmo tamanho, o mesmo modelo, a mesma cor, tudo igual. Imagine que nenhuma delas seja vendida e todas permaneçam naquele depósito. Depois de 100 anos, alguém abre o depósito. E será curioso, porque uma geladeira estará mais acabada, a outra mais que a outra, e pode haver também geladeiras novas sem nenhuma deterioração. E a pergunta é, bem, se são todas iguais, se são todas da mesma cor, com o mesmo material, por que uma apodreceu e a outra não? Então, alguém diria assim, não, o clima, a umidade. Não, mas estão todas no mesmo galpão. Você compra um carro. Você foi na loja comprar o carro da marca tal, ele é um carro de luxo, um carro popular, enfim, ele tem a cor azul. E são todos iguais, a mesma cor. Quando você vai pintar o carro, dar um retoque, você vai na casa de tinta e você vê no documento azul celeste. Aí você vai lá e compra aquela cor e são todos iguais. Então, por que um consegue atingir mais quilometragem do que o outro? Por que um câmbio quebra logo? Por que um dá problemas elétricos e outros não? Se são todos exatamente iguais. Existe um linguajar nesse ambiente, diz assim, não, tem que dar sorte, pegar um carro que vá bem, vai bem e tal. O que eu quero dizer com isso é que, embora sejam parecidos, eles não são essencialmente os mesmos, porque numa análise mais profunda você poderia pegar a chapa que de repente na confecção houve mais carbono naquela chapa, por isso ela apodreceu um pouco mais, houve uma concentração ali, houve um exagero de tinta aqui ou uma cobertura diminuta ali. Não, mas são robôs que fazem. Os robôs podem ter dado problema lá na central do robô, na placa que tem o programa, enfim.
Mas com relação a Jesus, as coisas não são assim, porque ele não tem problema, ele não muda, ele é imutável, o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, o que ele está dizendo? Basta a você e a mim ter a natureza dele. Basta eu e você nascermos de novo. Basta eu e você termos o Espírito de Deus, não é? Jesus falou, ele falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, cumprindo assim a profecia da Taná. Então, se você pensar em ser igual a Jesus, você será uma pessoa triste, porque você jamais terá bom êxito. Você nunca se sentirá igual a ele, nunca conseguirá ser dioturnamente igual a ele. Então, seria um peso, um peso sobre a gente, uma cobrança insuportável, seria algo mesmo difícil de se viver. Mas se você pensar ao contrário, que basta a mim ter a natureza dele, assim como o Pai o enviou, ele me enviou, assim como ele recebeu o Espírito, eu recebi o Espírito, assim como ele padece, agora o texto vai explicar. Ele diz assim, olha, se pegaram, não é, o pai de família e fizeram o que fizeram, quanto mais farão aos seus domésticos, não é? Se fizeram isso com Jesus, farão conosco também. Então, quando você lê, por exemplo, e esta geração pouco sabe sobre isso, sobre os mártires da fé, aqueles que foram perseguidos, presos, espoliados, não é? Expatriados, foram perseguidos, foram assassinados, enfim, por causa do nome de Jesus, e o texto vai falar sobre isso, curiosamente isso aconteceu a todos, aconteceu ao nosso Salvador, aconteceu aos profetas antes dele, aconteceu aos apóstolos e a todos, e até hoje a mesma coisa. Então, se for possível você receber a graça de Deus aí onde você está, recebe agora a alegria de você não ter que acertar sempre, de você não ter que acertar em tudo, de você não ter que acertar para que alguém diga que você é um ótimo cristão. É uma cobrança social muito grande sobre nós. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa ouve o evangelho por um vizinho, e o vizinho é da igreja A, e o vizinho leva esta pessoa à igreja A, esta pessoa será educada, cuidada, orientada, doutrinada, de acordo com todos os princípios da igreja A. Depois de um tempo, ela jura que a igreja A é a única igreja divina, é a única igreja certa, porque ela é a igreja, não a outra. Por que você diz isso? E ele diria, porque aqui eu conheci Jesus. Tá bom. Aí você encontra uma outra pessoa que teve o mesmo processo e foi na igreja B. E ele fala para a pessoa, para o irmão da igreja A, não, a igreja A não é de Deus. A igreja B que eu sou que é de Deus. Porque eu encontrei Jesus A, e se eu encontrei lá é porque lá é que é certo. Aparece um terceiro da igreja C. E hoje o abecedário não é suficiente, né, para descrever tantas igrejas que existem, né, e tantos irmãos que aparecem alegando estarem na melhor igreja, na verdadeira. E é curioso porque eles fazem a propaganda, né, o marketing que eles fazem é sobre os líderes, né? Então, assim, ouça o meu bispo, ouça o meu apóstolo, olha que coisa tremenda. Então eles focam sobre as pessoas, né? E eu me lembro, eu não quero citar nomes, mas há uma igreja no Brasil cujo fundador partiu para o Senhor. E as pessoas pegavam o disquinho, era um disco, e botavam na cabeça assim, um disquinho, me permita, botava assim. E achavam que aquele disquinho na cabeça curaria aquelas pessoas. Bem, quem foi que disse isso a elas? Eu não sei. E todos faziam isso.
e virou moda. Como esse irmão teve sucesso, ele conseguiu juntar muita gente, ele conseguiu fazer muitas coisas. Aí as pessoas que vieram após ele ou são contemporâneos, não é? Dos dias dele, começaram a falar, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa semelhante. Cada um foi inventando uma coisa. Eu me lembro que muito engraçado isso que eu vou contar. Eu fui a uma grande igreja aqui na zona oeste de São Paulo, e eu fui lá, e o fundador, que também já partiu para a eternidade, anunciou que ia entregar uma grande revelação. E eu tinha um tio que era pastor e ele insistiu que eu fosse, eu não queria ir. Não, não quero ir. Não, vamos, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E para não parecer antipático, fui. Ao chegar lá, era uma exposição de fotografias de Israel. E antes que a exposição fosse aberta, ele fez uma reunião e deu uma palavra. E ele disse o seguinte: quem não chorasse vendo as fotos é porque não tinha o Espírito de Deus. Porque aquelas fotos era a demonstração cabal da glória, do poder de Deus, pois Israel. E aquilo era tão maravilhoso que ele falou, quem assistir ou quem ver as fotos, na saída receberá uma folhinha, uma folha da oliveira do jardim do Getsemane. Irmãos, honestamente eu falei, oh Jesus, é duro de aguentar, né? Terrível. Mentira, irmão, isso é mentira aquelas grosseiras, vulgares. Você não pode ir em Israel e cortar a árvore, você vai ser preso lá. Ninguém sai de lá trazendo um tonel de água do Rio Jordão, lá tem falta de água. Quando a pessoa pega uma garrafinha e mesmo assim tem que fechar muito bem e colocar na mala, e é complicado. Tem pessoas que trazem pedra, até pedra eles pegam e tiram da pessoa. Porque são milhões de pessoas que vão lá e todo mundo trazer uma pedrinha e uma garrafinha, será um prejuízo grande. E a ideia não é essa. Então todo mundo, ai que maravilha. E aí eu estava com meu tio, eu não podia ofendê-lo, e a pessoa veio e me deu uma folha dentro de um saquinho plástico, grampeado, e tinha lá um versículo e tal. Eu olhei aquilo e falei, que isso, né? Que isso? Então as pessoas que lá estavam juravam que aquele é o melhor, aquilo é a glória. Se você se converte numa igreja calvinista, você vai ser um ferrenho defensor do calvinismo. Se você se converter numa igreja arminiana, você será um ferrenho defensor arminiano. Se você conheceu Jesus ou foi doutrinado ou catequizado pelos pentecostais, você será defensor dos pentecostais. Se você for neopentecostal, semelhantemente, se for pessoas que observam o sábado, a mesma coisa, cada um defende o seu próprio gueto. Então Jesus falou assim, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, Jesus andou aqui e nos dias que ele andou, existiam os mesmos grupos com outros nomes. Claro que ele estava em outras coisas. Tinha os essênios, tinha os fariseus, saduceus, tinha grupos, não é, de políticos que queriam fazer uma revolução contra Roma. Havia muita gente naquela época em que Jesus esteve aqui na Terra, em seu corpo físico. Mas ele não ficou dizendo que esse grupo ou aquele. Ele não se envolveu com os grupos, mas ele também não ficou ofendendo ninguém. O que ele disse é que alguns grupos eram resistentes ao evangelho. Ele falou, não sejais como os fariseus, não é? Olha, cuidado com o fermento dos caras aí. Mas ele não se dedicou a combater o farisaísmo, nem os saduceus, nem ninguém. Ele tinha um alvo. Qual era o alvo? Pregar o evangelho. Querido irmão, ouça, você é filho de Deus, se você crê nele, se você já nasceu de novo,
se você já recebeu o Espírito de Deus, você então tem a natureza dele e você é igual a ele. Nós trazemos em nós a figura do Filho de Deus. Então, algumas pessoas pensam que eu sou ecumênico. Eu não sou ecumênico. Eu sou crente no Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Só que Jesus não me ensinou a fazer guerra contra ninguém. Ele me ensinou a pregar o Evangelho. Então, eu quero, por exemplo, ser ouvido por um pai de santo. Então, eu ofereço ao pai de santo o meu respeito. Eu não sei porque tem crentes que desrespeitam os pais de santo, porque eu também não quero que ele me desrespeite, então por que não devo a ele respeito? Eu não quero desrespeitar um padre, em hipótese alguma. Deixa eu fazer uma citação sobre isso. Eu conheço muitos crentes que gostam de falar mal da Igreja Católica. Ô, irmão, antes de nós começarmos a fazer qualquer coisa, os católicos deram um trabalho no mundo todo que nós não chegamos nem perto. Quando o Brasil foi descoberto, sabe quem chegou no navio? Foram os católicos. A primeira coisa que aconteceu aqui foi rezar uma missa. Ah, mas os católicos, eles são. Não vamos entrar em detalhe porque é o que eu estou dizendo agora. O alvo não é discutir qual que é o certo. O alvo é Cristo. Quando eu vejo uma pessoa atacando, não é? Em reciprocidade ao ataque. Ah, porque o padre falou mal, então eu vou falar mal do padre. Querido irmão, está errado. Jesus falou assim, não pagai o mal com o mal. Não é? Então, resumindo, vamos viver o Evangelho respeitosamente. Eu estive num convento católico e as freiras de lá, eu não vou citar onde foi um dia muito especial. Então, e nesse lugar, era Natal, e eu fui chamado para dar uma palavra, porque é um lugar onde cuida de velhos e de pessoas doentes. E uma das irmãs católicas, muito devota e dedicada, tinha tido uma experiência com Jesus muito marcante numa igreja batista e quando chegou no final do ano, ela quis fazer alguma coisa, porque ela nunca tinha feito nada assim diferente, sempre era aquela comia tal. E o pastor da igreja dela não quis fazer, falou que não convinha, porque era um lugar católico que nós tínhamos que respeitar, que eles tinham que respeitar. E ela não tendo o que fazer, ela perguntou para uma irmã que me conhecia, se essa irmã conhecia alguém. Ela falou, conheço o pastor Horácio. E me telefonou e falou, não, eu irei sim, sem problema. Mas você não acha desrespeitoso? Eu falei, como pode ser desrespeitoso eu falar para os católicos sobre Jesus, não é? Como pode ser desrespeitoso eu falar do amor que eu tenho por Jesus para um católico? É umas coisas estranhas, né? E eu fui. E eu me lembro que então foi colocado umas mesas e estavam os parentes, e as enfermeiras e os funcionários do lugar, e muitas irmãs, freiras, não é? Estavam lá, elas que administram e cuidam, e então vamos ter nossa festa. E eu tinha, minha esposa toca acordeon e eu toco violão, arranha violão, eu sou um tangedor. E eu perguntei, mas então, a irmã falou, se vira, faça, não sei, você faça o que você... E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Então eu propus na hora o seguinte, vamos cantar o parabéns para você, para o aniversariante. Não é Natal? Então é Jesus que faz aniversário, não é? Então vamos cantar parabéns para você, veja que coisa engraçada. E cantamos parabéns para você, mas acabou a música e eu tinha que fazer alguma coisa com relação à palavra de Deus. E eu falei, e o que nós vamos dar de presente para o aniversariante? Ficou todo mundo me olhando, né? Porque normalmente a gente só pede coisas para Jesus. E eu falei assim, posso fazer uma proposta? Todo mundo, pode sim.
Vamos cantar uma canção para ele? Aí, vamos, mas qual canção? Eu ensino a vocês. Eu ensinei uma canção assim. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Eu não podia vencer o tentador, mas Jesus Cristo já venceu por mim. E eu ensinei. E eles acharam tão bonito e cantaram. E eu me lembro que as freiras cantavam, e uma olhava para a outra e sorriam. E quando acabamos de cantar, eu falei, eu posso fazer um discurso de agradecimento a Jesus? Todo mundo, pode, tá bom. Então me permite que eu vou ler aqui um trecho da Bíblia, tá bom? Tá bom. E eu li a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que sofrera por 12 anos, gastando tudo com médicos, enfim. Irmãos, a presença de Deus chegou naquele lugar de uma maneira que eu confesso a vocês que, olha, já estive em cultos maravilhosos, em que era como se você pudesse tocar na glória de Deus. Mas aquele dia foi alguma coisa inexplicável. Estávamos na condição de cristãos evangélicos, eu, minha esposa e a irmã católica, eu não quero citar o nome dela aqui, e a nossa outra amiga da Igreja Batista, que já dorme no Senhor. Eu acho que ambas já dormem no Senhor. E Deus te fez presente de uma tal maneira, e quando eu acabei de falar do grande amor de Deus, que esse Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, estava ali. E ele tinha prazer em abençoar, tinha prazer em curar, tinha prazer em consolar. Bastava que nós pedíssemos, bastasse que nós abríssemos nosso coração a ele. Então eu perguntei, quem deseja abrir o coração para Jesus nesta noite, ou nesta tarde, perdão, para que ele venha entrar? Você que precisa de Jesus, da natureza, dos perdão dos pecados, eu quero orar por você. Se você quiser, levante sua mão. Irmãos, qual não foi minha surpresa quando as freiras levantaram as mãos? Eu sou de família italiana. Minha avó adorava Madonna. Madonna, para quem não sabe, é a Nossa Senhora Aparecida em italiano. E eu vi aquelas freiras levantando as mãos, os enfermos, foi uma coisa que eu não chegava a crer naquilo. Eu fico emocionado porque a lembrança é muito linda. Meu Deus, será que esse povo entendeu o Evangelho? Será que eles entenderam o que eles ouviram? Irmãos, olha o que aconteceu. Eu não tive mais condição de ficar quieto, porque todo mundo queria que eu fosse de leito a leito, dando uma palavra e orando, e foi um número incalculável. Isso deu até problemas depois. E passou uns 10, 15 minutos, vieram 3 freiras a mim e falou assim, irmão, você oraria por nossa Madre Superiora? Rezaria? Eu falei, com todo prazer, faço isso com a maior alegria no meu coração. E elas disseram, nós vamos buscar nossa Madre, ela está muito ruim. Irmãos, eu não sabia o que era. Eu creio em Jesus, eu creio no poder do Evangelho. Daqui a pouco eu olho, vem a Madre Superiora numa cadeira de roda, ela era paralítica, ela estava paralítica. Eu fiquei numa situação tão constrangedora. Como é que eu ia colocar minha mão sobre a Madre Superiora? E ela estava com aquela indumentária que elas colocam na cabeça, não é? Branquinho, aquela coisa assim. E eu pensei, será que é permitido colocar a mão? Será que não é desrespeitoso com a freira colocar a mão? Mas eu senti a misericórdia de Deus por aquela mulher. E eu falei, eu coloquei minha mão. Com delicadeza, eu depositei minha mão, gentilmente, e orei a Jesus. Falei, Jesus, tu és o mesmo, tu não mudastes. Eu me lembro que o Senhor curou um paralítico, não pela fé do paralítico, mas pela fé daqueles que o desceram por cordas. Essas irmãs que trouxeram a Madre Superiora.
elas creem no teu evangelho, elas creem em ti. Elas não trariam a freira se elas não acreditassem. Senhor Jesus, revela-te nesse lugar, mais do que tens feito. Eu orando, irmãos, e aquela freira levantou e começou a andar. Eu não mandei ela andar. Eu confesso que eu não esperava que isso acontecesse, mas ela saiu andando. Foi algo absolutamente glorioso. Nesse dia, irmãos, entenda, eu fui crente pentecostal, membro das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, igreja que eu honro, que eu respeito, onde aprendi muito. E para ter esse tipo de experiência, para mim era muito difícil por tradições religiosas. Mas eu não sabia que Jesus estava me ensinando a graça dele, o amor dele. Então, para resumir, o que eu quero dizer nesse texto é: basta você receber o Espírito de Deus. Basta você pedir a Jesus entrar no seu coração. Eu já sou crente, mas você é um crente que talvez viva perturbado, com medo. Porque todo mundo diz hoje que você tem que ter medo de perder a salvação. Eles não creem no Evangelho. Eles confundem salvação com outras coisas, com o reino, galardão. Sempre quando disserem isso, pergunte para eles o texto bíblico, aonde é que está escrito que se perde salvação, e você verá que está dizendo de reino, de galardão, de recompensa e não da salvação. Então, meu irmão, eu queria encerrar dizendo para você o seguinte: basta você pedir a Jesus que entre na sua vida e você terá a natureza, será igualzinho a Ele. Sabe por que eu sei disso? Quando uma pessoa faz isso, a primeira coisa que ela percebe é que os demônios ficam irritados, porque ela fica exatamente parecida com Jesus. Pense nisso, irmão. Não é para você ser um fazedor de grandes milagres como Jesus fez. Isso pode acontecer? Pode. Eu, na minha vida, tenho tido algumas experiências maravilhosas, como todos os pastores, todos os pregadores. Já tive ressurreição de mortos, já tive cegos, paralíticos. Isso é verdade, não é invenção, não. Não é essas curas meia boca que o cara sai andando mancando, não é isso, não. E, curiosamente, sempre foram em momentos que eu não esperava, que eu não pensava naquilo. Não é? Coisas que Jesus faz. Então, essa é a prova de que, embora eu fosse e sou, não é, humano, a minha aparência externa não demonstra, mas a minha aparência interna é igual a de Jesus. Entregue sua vida a Jesus, confia nele. Se você já é crente, encha-se dele e vive em paz. Tenha paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Tenha paz, meu, em nome de Jesus. Pare de tormento, pare de medo do diabo, medo de perder a salvação, medo disso, medo do pecado, medo de tudo. Ele não nos deu espírito de medo, ele nos deu espírito de fortaleza e de moderação. Deus abençoe você, a gente se vê na próxima em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.